uma carta que recebi do professor Dr. Fernando Lucchesi, cirurgião cardiovascular e diretor médico do Hospital São Francisco de Cardiologia da Santa Casa. Diz ele: estimado senador Paim, para relembrar a importância desse momento, a cirurgia cardíaca brasileira atravessa uma crise sem precedentes em toda a história do país. Fomos forjados, nós cirurgiões, na estatura de Zerbini, Jatene, Braille, Junqueira de Moraes, que construíram uma especialidade respeitada mundialmente, tornando-a autossuficiente e não dependente de tecnologias importadas e transformando-nos em o quarto país em número de procedimentos. Criou-se um verdadeiro parque de indústria nacional a produzirem e a exportarem válvulas, instrumentos, conjunto de circulação extracorpórea. Por isso, senhora presidenta, ele faz esse relato e diz: hoje a realidade, infelizmente, é diferente. Em 2010, fizemos 102 mil cirurgias. Em 2014, somente 92 mil. A cirurgia cardíaca pediátrica brasileira foi sempre considerada uma das mais avançadas do mundo, com criações reconhecidas, como, por exemplo, cirurgia de Jatene, para a correção de um defeito cardíaco dos recém-nascidos, chamado transposição. Hoje, dos 60 centros pediátricos brasileiros, apenas 8 realizam todo tipo de cirurgia em crianças. A maioria deles tem sido desativada, senhora presidenta, segundo a denúncia que me chega, pelos hospitais, pelo alto custo e insuficiente compensação pelo SUS. Nasce no Brasil anualmente, 28 mil crianças com defeitos congênitos do coração, sendo em torno de 23 mil que necessitam cirurgia de correção já no primeiro ano. Em 2002, fazíamos em torno de 8 mil cirurgias cardíacas pediátricas. Em 2014, esse número diminuiu para 5 mil. O problema continua o mesmo, mas não há estrutura para aumentar as cirurgias necessárias. Vale dizer que mais de 80% das crianças sobrevivem ao procedimento e tornam-se adultos saudáveis. Temos perdendo vidas, pelo simples fato de que não há centros especializados em funcionamento em número suficiente, com UTIs sempre lotadas. Nossos médicos passam os dias a realizar escolhas absolutamente injustas de quem deve ou não deve viver. Para completar o triste quadro senhora presidente, para completar o triste quadro e encarecer ainda mais os procedimentos, a Anvisa não permite reprocessar equipamento que na Índia são utilizados até 50 vezes. Ainda o desabastecimento no país de medicamentos essenciais para a realização de cirurgia, como a protamina e a dobutamina, senhora presidente, que simplesmente sumiram do mercado, sem explicação nenhuma, trazendo prejuízo para crianças e adultos. Calcula-se em pelo menos 20% menor o número de implantes do chamado marca-passos realizado no último ano no país, por dificuldade orçamentária. Falamos, senhora presidente, um pouco da lei do SUS, essa estrutura quase perfeita, já copiada por outros países, como o próprio Obama já chegou a falar. A criação do SUS há 25 anos foi o maior avanço em benefício da população, baseado em uma tabela de procedimentos que permitia cobrir gastos de hospitais e honorários médicos de forma singela, mas eficiente. Hoje, há 11 anos, a tabela de preço está congelada, com uma defasagem de cerca de 80%, com uma defasagem hoje de mais de 400% pela correção do INPC e outros indicadores. Os preços de válvulas e outros insumos produzidos no Brasil estão congelados há 14 anos.
É fácil de entender porque nossas 5 indústrias sucumbiram ao longo do tempo, estando a última delas agonizando em recuperação judicial. Por sua vez, senhora presidente, o Ministério da Saúde optou por gerar programas como, por exemplo, Rede Cegonha, no lugar de atualizar a tabela. Porém, esses programas já nasceram deficitários, comprometendo ainda mais os municípios. A rede de hospitais filantrópicos e particulares é responsável por mais de 61% das cirurgias de alta complexidade no país. Os filantrópicos são 2.100 e já amargam um débito de curto e a médio prazo de 15 bilhões. Os procedimentos de alta complexidade disputam no Estado e município como as de média e baixa complexidade e é fácil entender que o gestor público faça a sua opção em tratar um grupo maior de pacientes ao invés de dar suporte apenas aos casos que resultam num custo maior. Fala-se, senhora presidenta, elogiosamente do Programa Brasileiro de Transplante e com razão. Somos o país com o maior número de transplantes realizado com cobertura governamental. O sucesso certamente se deve ao fato de que os transplantes não disputam orçamento do Estado e município. São pagos com verba específica da União, não onerando o atendimento. A solução para a alta complexidade deve ser semelhante, senhora presidenta. Sua centralização no Ministério da Saúde responderia às escolhas de Sofia, realizadas diariamente pelos especialistas brasileiros, pois não competiriam com a atenção básica e aos procedimentos de baixa e média complexidade. Devido às limitações financeiras, é sabido que em todo o Brasil, municípios e estados não regulam a doença, regulam o seu orçamento, limitando a milhares de pacientes que possam desequilibrar as suas contas. Em resumo, não são mais tempos difíceis, são tempos caóticos. Terminaremos sendo conhecido como a geração que aumentou a mortalidade infantil por falta de acesso ao tratamento, que piorou os indicadores de saúde por ter subfinanciado um sistema único de saúde que tinha tudo para ser um exemplo internacional de sucesso. Senhora presidenta, quando a gente fala sobre todos esses temas, eu lhe confesso que falo com tristeza de ver um sistema tão bem construído estar, nesse momento, a pedir socorro, a dizendo SOS, SOS, por favor, responda.